Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer o pastor Gilson por ter me convidado, a igreja, vir lá de Blumenau. Está tão calor quanto, tenho certeza. Meu marido me disse ontem que ontem fez sensação de 43 graus, que para a gente lá é muito pesado, Mas eu fico muito feliz de estar aqui e poder falar de uma das coisas que eu mais gosto, que é ciência e do nosso Deus Criador. Gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, e a gente vai começar lendo 3 versos, 1 a 3. Hebreus capítulo 11, verso 1 até o verso 1 e o verso 3. Paulo diz aqui: a fé mostra a realidade, eu estou aqui com a nova versão transformadora, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Verso 3. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Isso é o que nós chamamos de criação ex nihilo, é a criação a partir do nada. E nós que cremos aí na criação, nós cremos que Paulo está falando aqui da origem do universo, né? Quando ele fala que nós entendemos, e aqui está bem literal, o universo foi formado pela palavra de Deus, né? Alguns vão dizer que pode ter sido o Big Bang, talvez a origem da formação do universo, do espaço-tempo. Alguns não acreditam, e quanto a isso não há problema nenhum. A gente vê aqui por esses textos que a fé é um componente essencial para nós crermos que fomos criados. Mas Deus não quer que a nossa fé seja cega. Ele quer que a nossa fé seja baseada em evidências. E agora de manhã, como eu conversei com o pastor aqui há um tempinho atrás, o meu objetivo é provocá-los e a gente refletir aqui junto, e aí você pode depois, até chegar em casa, conversar com a sua família sobre o que eu vou falar aqui com vocês, mas do porquê você é criacionista, ou do porquê você é um cristão e aceita o relato da criação, ou se você está aqui mas tem suas dúvidas, será que realmente Deus criou a vida? Como será que foi isso? Talvez isso seja um start para você se interessar e buscar o assunto. Então, esse aqui é uma imagem nostálgica para aqueles da década de 80 e 90 que pegaram o Windows. E você quer executar realmente esse software? Você tem certeza que você quer ser um criacionista? O que o criacionismo significa para você? Antes da gente começar a falar de criação e evolução, talvez o Michelson, na semana passada, tenha tocado nesse assunto, mas é importante que você entenda que o criacionismo ele não é ciência. Eu vou falar isso daqui a pouquinho novamente. Criacionismo, pela percepção da sociedade criacionista brasileira, e eu entendo que seja assim também, criacionismo é uma cosmovisão. É um conjunto de ideias que vai moldar a forma como você enxerga as coisas. É como se fosse um óculos que você coloca, né? Vou dar um exemplo aqui. Essa semana eu fiz um vídeo para o meu Instagram. De vez em quando eu faço uns videozinhos para o Instagram, falando sobre algumas evidências, algumas notícias que eu acho interessante de postar ali. E aí eu li uma notícia falando dos fósseis vivos, que são aqueles animais que estão presentes no registro fóssil, mas que vivem hoje e não mudaram quase nada. Por exemplo, a barata é um fóssil vivo. Se você vê um fóssil de barata, basicamente não mudou nada. É a mesma coisa. E aí tinha ali um porco, né? Eu não vou lembrar agora o nome do porco, mas é um porco diferentão que não existe aqui no Brasil. E aí começava assim, ele é meio porco, meio elefante. E aí você pode pensar, poxa, mas isso, né, é normal, é só uma analogia. Só que quando a gente para analisar essas coisas, você vê que nessa frase simples tem a cosmovisão evolucionista. Porque na evolução, subentende-se, né, pela cosmovisão, que o evolucionismo também é uma cosmovisão,
que todos esses organismos eles vieram de um ancestral comum. Então, ao longo do tempo, eles foram acumulando determinadas características e compartilham muitas características por causa dessa origem comum. Então, dizer que o porco é meio porco e meio elefante, coloca ali um implícito que eles são parentes de alguma forma, né? Agora, para nós que cremos na criação, é muito simples, é só dizer que ele é um porco. Ele pode ter até o nariz um pouco comprido, que pode lembrar a tromba de um elefante, mas ele é um porco. Então, a cosmovisão, e o criacionismo é uma cosmovisão, está presente em todos os aspectos da nossa vida. Você liga a TV e se tem um cientista falando da vida, da ecologia, sempre vai remontar aos primórdios. Alguns psicólogos, que não são cristãos, né, quando vão explicar determinados comportamentos humanos, eles sempre vão falar da Idade das Cavernas. Não, porque o homem na Idade das Cavernas era um caçador-coletor, e aí ele tinha que sair para caçar, e a mulher ficava cuidando, sabe? Então, existe uma outra forma de você explicar a mesma coisa. E isso quem vai determinar? É a sua cosmovisão. Então, é muito importante que, antes de tudo, nós entendamos que existe a cosmovisão e o criacionismo, ele é uma cosmovisão. A gente vive num mundo, e a gente está até estudando a esse respeito na lição dos jovens, né, é bem complicado. Muitas coisas são muito misturadas. E muitas vezes a gente tem dificuldade de se posicionar. A nossa sociedade ela é muito desafiadora. Só que, por mais que nós estejamos inseridos numa sociedade secular, em que o paradigma é o da evolução, nós fomos chamados para ser luz. Não é só porque, por exemplo, você é um universitário e você está numa universidade, você pode até fazer um curso na área da saúde, biologia, enfim, mas todo mundo ali, ou é ateu, ou é evolucionista, não é só porque você está ali que você vai ser como eles, porque Deus te chamou para fazer a diferença onde você está. E tem uma citação interessante aqui, de Ellen White, ali acabou ficando pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Está no livro Fundamentos da Educação Cristã, e diz o seguinte: o Senhor nos chamou para fora do mundo a fim de que sejamos testemunhas de sua verdade. E em todas as nossas fileiras, jovens de ambos os sexos devem ser preparados para posições de utilidade e influência. Pertence-lhes o privilégio de tornarem-se missionários para Deus, mas não podem ser simples novatos na educação e no conhecimento da palavra de Deus, e colocar-se à altura da sagrada obra que lhe foi designada. Ou seja, quando Deus nos criou, Ele colocou em nós imensa capacidade de aprender tudo o que nós quisermos. Ele nos colocou uma imensa capacidade de nós chamarmos a atenção na sociedade. Ele quer que nós nos destaquemos onde nós estivermos. Então, se você é da área de humanas, gosta de política, enfim, que você chame a atenção pelo seu comportamento e pelo seu conhecimento. Porque Deus te deu total capacidade para você aprender, estudar e fazer o que você quiser. Ele te deu essa missão. Muita gente acha que, para a gente ser missionário, a gente tem que viajar, né? Eu fiquei 2 anos em Galápagos. Eu não fui exatamente como uma missionária, né? Mas eu acredito que, na minha função, seja na escola, seja no museu, a minha missão é ser uma funcionária de Deus. Então, na sala de aula, quando eu estou com os meus amigos, sou muito privilegiada porque eu sou professora de colégio adventista e eu posso fazer uma meditação e falar de Deus, eu posso dar uma aula de biologia e eu posso falar de criacionismo na minha aula. Então, todas as oportunidades que eu tenho, eu tento passar para os meus alunos, as pessoas que eu estou em contato, de que esse mundo é lindo, ele foi planejado por um Deus. Talvez você não esteja na mesma posição que eu estou, mas na universidade, no teu trabalho, nas suas funções, em tudo que você for fazer, você pode influenciar as pessoas. E quando a gente se dedica, a gente chama a atenção das pessoas, as pessoas vão ver que nós somos diferentes.
Eu gosto muito do Dr. Rodrigo Silva, ele diz que muitas pessoas, a única Bíblia que elas vão ler é a nossa vida. E a gente falou hoje na classe de jovens também, a gente estava discutindo sobre isso, né? Como é que nós vamos mostrar para as pessoas a imagem de Deus por meio do nosso caráter? Então, Deus nos deu essa missão muito importante. E aí que entra, de alguma forma, o criacionismo. E aqui eu quero falar um pouco mais de criacionismo, porque muitas pessoas não sabem, né? Eu já falei que criacionismo é uma cosmovisão, só que quando você dá um Google, você coloca criacionismo, você já começa a ver as besteiras aparecendo. Pode ser que é porque as pessoas não conhecem, ou porque elas fazem isso de maldade mesmo. Tá? Isso acontece. Então, olha só na Wikipédia. A Wikipédia diz aqui que o criacionismo, no sentido amplo, é uma crença, até aí tudo bem, é uma crença, é uma cosmovisão, de que a humanidade, a vida, a Terra e o universo são a criação de um agente sobrenatural. E por que muitas pessoas não aceitam, na verdade, a maior parte da comunidade científica não aceita, até mesmo cientistas que trabalham com a cosmovisão criacionista? Porque na comunidade científica existe uma coisa chamada de naturalismo. O naturalismo, ele é uma metodologia, uma forma de trabalhar. E no naturalismo, você não admite de forma alguma que exista a influência de um ser sobrenatural. Então, eu, com a minha ciência, diz o cientista, consigo explicar qualquer tipo de fenômeno do mundo natural com as leis naturais e o mundo natural. Eu não preciso de Deus para isso. E eu estava lendo essa semana, eu estava pesquisando, escrevendo a palestra da tarde, e eu achei um artigo de um cientista que, com o grupo dele, estava tentando testar algumas hipóteses criacionistas. E aí ele escreveu um artigo com o grupo dele e submeteu a uma revista. E aí a editora da revista respondeu e falou assim, olha, eu estou aqui impressionada com a sua tentativa de tentar publicar um trabalho que leva em consideração algumas proposições criacionistas, porque quando a gente publicar esse trabalho, ao publicar essas hipóteses, nós vamos validar cientificamente o trabalho de um criacionista. E a gente jamais pode permitir isso. Isso não existe? E que, por sinal, cientistas, criacionistas, podem fazer muitos questionamentos científicos e muito boa ciência com essa cosmovisão. É muito importante que a gente saiba disso. Às vezes a gente acha que criacionismo é só fé, é balela, é mito, é crença. Não. A gente consegue fazer ciência de boa qualidade, levando em consideração hipóteses que podem ser formuladas por meio do relato bíblico. Nós temos aí o dilúvio. Todo mundo gosta muito de falar sobre dilúvio, sobre fósseis. Dr. Naor, que passou a vida fazendo pesquisa e baseou-se em algumas das suas hipóteses no relato do dilúvio, de que houve uma grande catástrofe e que deixou marcas nas rochas do nosso planeta. Mas no momento que você diz, eu sou criacionista, as portas se fecham para você. E você fica diante de uma estrutura blindada. E você é alvo de preconceito. Então, é muito complicado, porque aí a gente vê aqui, ó, seu uso moderno é restrito à rejeição da evolução biológica. Por ciência, não. Por motivação religiosa, isso é errado. Criacionistas não rejeitam a evolução. Aí você fala assim, nossa, Maura, mas você é uma herege. Não sou. Eu não rejeito a evolução, eu sou bióloga. Eu não posso rejeitar. O que eu rejeito da teoria da evolução do Darwin? A ideia de que as espécies tiveram uma origem comum, a ideia de que as espécies foram dando origem às outras por mutações aleatórias, selecionadas pela seleção natural, em bilhões de anos. Eu rejeito que a vida surgiu espontaneamente por reações químicas há 2,5 bilhões de anos atrás. Agora, tem muitas hipóteses da evolução que são importantes. Por exemplo, a evolução estuda bastante a questão da diversificação das espécies no nível micro.
Quais são as transformações que as espécies passam dentro ali da sua população? É possível uma espécie dar origem a outra espécie? Claro que é. É possível observar isso em décadas. E tem uma palestra, ano passado, eu vim aqui para o Rio, na igreja de Botafogo, eu falei sobre os tentilhões. Em 40 anos, houve uma variação dentro da espécie dos tentilhões, no tamanho do bico. Como eu, bióloga, vou negar isso? Um estudo que foi acompanhado e tem provas, eu não gosto de falar em prova em ciência, né? Mas nesse caso tem prova porque foi documentado. Tiraram foto. Eu não posso negar isso. O que eu nego na evolução, na verdade, o que eu não aceito da teoria da evolução, é aquilo que nós não temos evidências para e que são baseados em pressuposições filosóficas. Um outro exemplo, estava procurando, aí na época da pandemia, achei um curso online, né? Ensinando as pessoas a rejeitar criacionismo e design inteligente. Aí dizia aqui numa das aulas, criacionismo em disfarce. Diz que nos anos 60 os criacionistas fizeram um rebranded, né, como se eles tivessem trocado a sua marca. Chamaram agora suas hipóteses de design inteligente. Criacionismo não é design inteligente. Design inteligente é uma teoria que busca identificar na natureza evidências de um designer, de complexidade. E existe uma metodologia para você identificar essa complexidade. Aí tem a complexidade irredutível, tem a complexidade especificada, tem várias questões. Então, criacionismo não é design inteligente. Existem cientistas proponentes do design inteligente que são ateus ou que são agnósticos. Existem criacionistas que aceitam o design inteligente? Claro. E para eles, o designer é Deus. Mas tem para outras pessoas, como o Michael Behe, por exemplo, que é um cientista que foi um dos pioneiros no design inteligente, publicou o livro A Caixa Preta de Darwin, falou da complexidade irredutível, que ele não é cristão, ele é agnóstico. Então, as duas coisas são diferentes. Podem estar juntas, mas não necessariamente. Agora, o que a gente tem visto muitas vezes por aí é que o relato da criação de Gênesis tem sido relativizado. Talvez vocês já tenham ouvido falar no criacionismo evolucionário, ou o evoteísmo, né? O Michelson fala bastante sobre isso, que é aquela ideia de você dizer o seguinte, olha, aquilo que está lá nos primeiros capítulos de Gênesis, gente, não é possível, né? Aquilo é um mito. É um mito de origem do povo hebreu. Deus não criou o mundo em 6 dias literais, onde já se viu? Adão e Eva? Não, eles não existiram. Deus criou a vida e usou a seleção natural para direcionar a evolução. É isso que diz o criacionismo evolucionário. E eu digo para vocês, gente, não, isso não é bíblico. Não existe essa possibilidade, não existe. E eu digo para vocês, nós como adventistas, uma das nossas crenças é de que nosso Deus é o nosso Criador e fez tudo do jeitinho que está lá em Gênesis. E aí eu digo para vocês, se Gênesis não existe, existe pecado? Porque daí não tem Adão e Eva, não tem tentação, não tem queda, não tem expulsão do jardim. Jesus vai morrer para quê? Jesus não veio para nos salvar do pecado? Ele não veio para ser o nosso salvador? Se não há pecado original, por que temos a necessidade de um salvador? Outra coisa, como é que Deus pode usar a seleção natural, que é um processo que leva em consideração a morte dos organismos, porque seleção natural não é a luta pela sobrevivência? Então, o mais adaptado leva vantagem, se reproduz, tem descendentes, e aquele que não morre desaparece. Como que Deus vai usar um processo que leva em consideração a morte para criar? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido algum. Então, não caia na armadilha do criacionismo evolucionário ou do evoteísmo.
Se Deus é o nosso Criador, todo-poderoso, para manter a vida, por que Ele não seria poderoso para criar o nosso planeta em 6 dias? Por que Ele não seria poderoso para destruir o nosso planeta num dilúvio? E existem muitas evidências que mostram uma grande catástrofe universal com água. Por que Ele não seria poderoso para abrir o mar para o povo passar? É totalmente plausível nós, como cristãos, levarmos em conta a criação. E é essencial para a nossa fé. É aí que entra Hebreus 3, pela fé. É importante nós termos a consciência de que nós não temos todas as respostas. Tá? Talvez alguém aqui vá dormir à noite perturbado porque tem muitas perguntas, mas não tem respostas. Mas eu digo para você que tem muitas coisas que Deus coloca à disposição para que a gente busque respostas, mas algumas só no céu. Ou porque a gente não vai conseguir entender todo o contexto, ou porque talvez não tenha conhecimento disponível, metodologia para que a gente entenda essas coisas. Então, a pergunta, ela é extremamente importante para direcionar a pesquisa, o cientista. Mas cada vez que a gente termina um trabalho, a gente tem mais perguntas. A pergunta, ela deve ser um estímulo para a gente buscar a Deus, se interessar pela ciência, estudar, para que a gente possa conhecer ainda mais esse Deus Criador. E aí eu finalizo essa parte aqui. O Marcelo Gleiser, talvez aqui muitos conheçam, né? Muitas pessoas afirmam, não, você precisa ser ateu para ser um cientista objetivo. Onde já se viu um cristão ser cientista? E olha só o que o Marcelo Gleiser diz. Ele fala o seguinte, ó, o ateísmo é inconsistente com o método científico. O ateísmo é uma crença na não crença. Então, você nega categoricamente algo contra o qual você não tem provas. Se o cientista ele seguir apenas pela evidência, como é que ele já vai negar algo de que ele não tem evidência, porque a gente não tem prova de que Deus existe ou não, é pela fé. Então, se você já, de partida, nega algo que você não sabe se existe ou não, como é que você vai ser objetivo na sua pesquisa? Quando a gente vai fazer ciência, o ideal seria que nós fôssemos de mente aberta para nós interpretarmos aquilo que nós formos encontrar, e não já sair com uma premissa pré-estabelecida. Né? Você sai, inicia a pesquisa com o resultado na cabeça, e aí o que você encontrar já vai ser enviesado com aquilo que você quer encontrar. Inclusive, isso é uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado quando a gente vai fazer pesquisa. Então, primeiro ponto, se ser criacionista significa reconhecer que há um Deus que pode, por meio do seu poder, fazer infinitamente mais do que imaginamos, então sim, eu quero ser criacionista. Se crer nesse Deus poderoso significa isso. Tem aqui o segundo ponto, que muitas pessoas dizem que ser criacionista é ser preguiçoso. Aí tem essa citação do Charles Lyell. Charles Lyell, ele foi um autor, um dos mentores de Darwin, né? E ele disse que o criacionismo, ali da época dele, porque existiam muitos criacionistas na época dele, né? Era uma doutrina para fomentar a indolência, ou seja, era para as pessoas serem preguiçosas e não fazerem o seu trabalho científico. Por quê? Porque muitas pessoas, quando não tinham uma resposta para uma pergunta, falavam assim, Deus quis assim. É o famoso Deus das lacunas. O que é a expressão Deus das lacunas? É quando a gente invoca explicações sobrenaturais, quando na realidade não há necessidade. Com um pouco de trabalho é possível encontrar uma explicação completamente naturalista. Não é só porque eu sou cristã que eu não vou buscar explicações no mundo natural, né? Então, temos a duração do dia e temos a duração do ano, dos meses. Eu não vou buscar entender por que o dia tem metade do dia é claro e metade do dia é escuro. Eu não vou tentar entender por que tem as estações do ano. Por que a lua aparece um dia mais iluminada e no outro dia eu quase não consigo ver a lua? Não, eu vou buscar. Vou buscar explicações do mundo natural.
Mas a gente precisa entender que o mundo é regido por leis naturais que foram criadas por um legislador. O universo, ele está cheio dessas leis naturais, né? A gente tem a lei da gravidade, nós temos a do eletromagnetismo, a gente tem diversas leis que são muito importantes para que a gente consiga viver as nossas vidas normalmente. Só que, quando você diz que é cristão, não significa que você vai negar essas coisas e você vai se negar a estudar. Então, aceitar a existência de Deus não significa ser contra a ideia das leis da natureza. Na verdade, a ideia das leis naturais tem um significado maior quando nós aceitamos que tem um legislador e um mantenedor. Muitas pessoas dizem que Deus mudou as leis naturais no momento da criação. E aí, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. O que a Bíblia diz a respeito das leis que Deus criou? Muda? Deus aboliu alguma lei da Bíblia? Não. Existiram algumas leis, lá na época do povo de Israel, que foram criadas para aquele momento, sim, cerimoniais, tem algumas leis sanitárias, regras que o povo tinha que seguir, mas a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, essa não muda. Tentaram mudar, conseguiram mudar para os homens, mas ela permanece eternamente. Se a lei moral não muda, por que as leis naturais que o mesmo Deus criou mudaria? Então, quando a gente pensa na criação da vida e do universo e de tudo isso, Deus usou essas leis para que isso acontecesse. E quando a gente para observar o nosso universo, gente, é escancarado que nós somos planejados. Não tem o que dizer. Até uma pessoa que não acredita em Deus ou que acha que exista qualquer outra divindade, vai dizer para você que tem alguém que planejou tudo isso. Eu queria mostrar para vocês, queria a ajuda do Paulo, para dar um play aí. Esse videozinho é da série Young Sheldon, talvez alguns aqui tenham assistido. É uma série que é spin-off do The Big Bang Theory, e mostra o Young Sheldon na sua infância. Ele tinha uma mãe batista, assim, super cristã mesmo, daquelas que vai à igreja e quer levar a família para a igreja. E nesse momento ela está questionando a sua fé. Porque aconteceu um desastre, uma adolescente morreu num acidente, e ela fica pensando, que Deus é esse que vai permitir a morte de uma adolescente com tanta vida pela frente? Será que Deus existe mesmo? E ela está questionando, e chega ao Sheldon, que é uma criancinha que é ateia, um ateu, e ele usa a ciência para defender, né, que ele não acredita em Deus, mas, ao mesmo tempo, nesse momento, ele provoca uma energia de um jeito bem interessante. Está meio pequeno, mas eu acho que é importante vocês ouvirem. Paulo, dá um play para mim aí, por favor. E se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso? Eu não sabia. Além disso, se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não haveria planetas e nem estrelas. Aonde quer chegar com isso? É que a gravidade é precisamente tão forte quanto ela precisa ser. E se a razão entre a força eletromagnética e a força da atração não fosse 1%, a vida não existiria. Quais as chances disso acontecer sem querer? Por que está tentando me convencer a acreditar em Deus? Você não acredita em Deus. Eu não acredito, mas a precisão do universo torna lógico que haja um Criador. O ajuste do universo torna lógico a existência de um Criador. Ele deixou escancarado para nós que Ele nos criou e planejou. O que a gente precisa é buscar essas evidências. A gente precisa ter um equilíbrio de, ao mesmo tempo, saber que nós precisamos ter as ferramentas para buscar esse conhecimento e buscar respostas, e não acreditar que a gente consegue saber de tudo só porque nós somos seres humanos todos poderosos que podemos correr atrás do conhecimento. Então, se ser um criacionista significa respeitar o processo da rigorosa observação e o método científico, desenvolvendo hipóteses e testando-as, mas num contexto que é muito maior do que um mero naturalismo, então sim, eu quero ser um criacionista. E para encerrar esse último ponto, como eu falei no início, nós somos diferentes. E aqui não vale só para você que se diz criacionista e sabe de ciência ou participa de uma comunidade científica, mas para todos nós. Nós temos essa responsabilidade.
nós levamos Cristo para as pessoas. E muitas vezes a gente se perde num debate desnecessário. Então, a gente precisa ter consciência de que a gente está ali representando algo muito maior que nós mesmos. É muito sério isso. Então, eu tenho aqui umas dicas. Eu escrevi o ano passado um artigo, eu tenho uma coluna de ciência e religião no adventistas.org, que é o site da divisão para a igreja, se você depois quiser pesquisar lá. E eu falei um pouco sobre essa questão de ser um universitário que é cristão, mas no mundo secular, né? Eu gosto bastante da experiência do Michelson, que não era adventista, se converteu e aceitou Jesus como seu Salvador e Criador. Mas eu acredito que eu sou um testemunho, porque eu sempre fui adventista. E, nascendo na igreja, eu poderia ter aproveitado oportunidades e ter me afastado. Eu poderia ter, ao longo do meu curso e depois do meu curso, eu poderia ter estudado mais evolução e ter pensado, gente, não é possível que as coisas aconteceram do jeito que a Bíblia diz. Porque as evidências, porque o registro fóssil. Eu poderia ter feito isso. Eu tenho amigos, né? Eu tenho amigos que, infelizmente, tomaram essa decisão. Cresceram comigo na igreja, fizeram sua faculdade, foram fazer mestrado, doutorado, e, infelizmente, perderam a sua crença. Então, a gente precisa... Por que eu gosto de falar bastante de estudar, de conhecimento? Porque a nossa fé precisa ser racional. Se nós não tivermos uma boa base, a base desaba. E não é só estudar a Bíblia, mas é estudar alguns outros conhecimentos que podem dar suporte àquilo que a Bíblia diz. Então, se você, de repente, se encontrar em algum momento em que você tenha que testemunhar da sua fé, ou você é um universitário, ou estuda numa escola que não é adventista, em que tenha professores que podem caçoar, e porque tem gente que faz isso mesmo, quando sabe que você é cristão, fala, é o cristãozinho da sala, é o crentinho da sala, e faz alguns comentários para tentar te diminuir. A gente precisa ter muita sabedoria para lidar com essas situações. Então, antes de debater ideias, ganhe a confiança dos seus colegas. Antes de você defender o seu ponto, tenha certeza que as pessoas te respeitam pelo que você é. Tenha tato, cuidado e discernimento ao se posicionar. A gente precisa cuidar muito com as nossas palavras, porque as nossas palavras podem construir e edificar alguém, ou elas podem destruir uma pessoa, ou elas podem acabar com relacionamentos de anos e até mesmo com a família. A gente tem vivido aqui no nosso país uma situação de uma polarização muito forte. E muitas pessoas aí, por causa dessas questões políticas, acabaram rompendo laços com as suas famílias e com amigos porque não concordam com as ideias, né? Lá em casa, eu e meu marido, a gente não concorda com algumas questões. E a gente acabava discutindo, né? E a gente tomou a decisão de não falar mais sobre determinados assuntos pela saúde do nosso relacionamento. Então, muitas vezes, se você se conhece, fuja. Não porque, você é covarde. Não, porque o meu interesse aqui é preservar o meu relacionamento com você. Ou até mesmo, se coloque de uma forma respeitosa, com amor. Escute. Muitas vezes as pessoas querem ser ouvidas. E aí a gente joga um monte de argumento e a pessoa, então, peraí, mas você não me deixou falar. Então, ouça, fale. Se você não sabe exatamente o que falar ou como falar, faça uma oraçãozinha silenciosa. Senhor, fica comigo, me ajuda. Me diga o que falar. Me mostre o momento que eu devo me posicionar e se eu devo me posicionar. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente ganha muito ficando com a boca fechada. Espere a oportunidade certa para entrar em debates e, acima de tudo, esteja preparado. Conhecimento é autoridade. Você não vai ganhar as coisas no grito. Tem gente que acha que consegue, né? Mas
o que nos dá autoridade é as pessoas entenderem que nós sabemos daquilo que nós estamos falando. E quando a gente mostra que sabe do que a gente está falando, com autoridade, as pessoas passam a nos respeitar e a nos ouvir, e nos dão a oportunidade de a gente falar de outros assuntos. Então, se você acha que não é o momento certo de falar, porque você precisa estudar mais, ou que você não sabe exatamente o que falar naquele momento, será que o que eu vou falar aqui vai contribuir de alguma forma? Então, fica quieto. E aí, se você gosta e gostaria de contribuir, peça a Deus para te mostrar a oportunidade correta, que eu tenho certeza que Ele vai te mostrar. Que diz assim, ó, uma citação de Ellen White, Testemunhos para a Igreja, que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: Deus deve ser reconhecido mais pelo que Ele não revela acerca de si, do que pelo que é acessível à nossa compreensão limitada. Tanto na divina revelação, como na natureza, Deus deixou aos homens mistérios para lhes exigir fé. Assim deve ser. Poderemos estar sempre pesquisando, sempre inquirindo, sempre aprendendo, e sempre haverá além o infinito. Então, se o seu coração é cheio de dúvidas, e você sente que essas dúvidas estão afastando você de Jesus, respira fundo e acalma teu coração, porque pode ser que você não tenha respostas a essas perguntas. E a fé é entender que, mesmo que nós tenhamos perguntas que não tenham respostas, tem outras que Deus vai nos ajudar e que, eventualmente, a gente vai conseguir conforto no nosso coração. E eu não estou aqui falando só de evolução. De repente, acontecem algumas coisas na vida e que a gente fica tentando entender, Senhor, por que isso aconteceu agora comigo? Por que eu estou passando por essa situação? Talvez não seja o momento certo de Deus te revelar o porquê. Talvez passe alguns anos e você olhe para trás e fale assim, obrigada porque o Senhor me ensinou isso. Quando eu era criança, eu não conseguia entender por que meu pai tinha abandonado a minha mãe. E foi muito difícil para mim, porque cresci sem meu pai. E aí depois minha mãe casou, eu tinha um péssimo relacionamento com o marido dela. E eu saí de casa muito cedo, eu fui com 14 anos para o NASP e nunca mais voltei para casa definitivo. E aí eu ficava sempre me perguntando assim, por que a minha família não é completa? Por que meu pai abandonou minha mãe? Por que meu pai não me ama? Por que meu pai não me quer perto dele? E até hoje eu não converso com meu pai. E essas coisas eu já resolvi, eu sei que não tem muito que eu possa fazer. Mas olhando para trás, eu entendo que talvez, se meu pai ainda estivesse casado com a minha mãe, eu não estaria aqui com vocês hoje. Meu pai não era adventista. Então, talvez foi uma forma de Deus me encaminhar para o plano dele. Com um pouco de sofrimento, não estou colocando romance no sofrimento, mas talvez é uma forma que Deus achou de me moldar, me lapidar e me mostrar o que Ele quer para mim. Talvez você tenha outras situações assim, talvez você esteja há anos sem respostas, mas tenha certeza que Deus, o nosso Criador, Ele cuida de você. Ele é o teu mantenedor. Agradeça a Ele porque você está aqui hoje sentado, porque você tem uma roupinha bonitinha para usar, porque você vai chegar em casa e vai ter uma comidinha gostosa para comer. Eu sei que tem gente que está com fome, né? E talvez você tenha a sua família perto de você, ou se ela não está perto, você pode pegar o celular e conversar de vídeo. Olha só que legal. Alguns anos atrás isso não era possível. Talvez, não sei, você tenha a oportunidade de estudar, você consegue comer, tem pessoas que não conseguem comer, tem pessoas que têm dificuldade de ter um funcionamento pleno do seu corpo. Então, vamos ser gratos ao nosso Criador, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele cuida até mesmo daquelas coisas que nós não conseguimos entender. Amém.